Olá, meu nome é Ana e venho apresentar o projeto Horta Online, Suas Plantas Salvas. Um sistema de alocação de plantas responsável por controlar sua irrigação após identificar a espécie da planta por aplicativo e utilização da visão computacional. É um produto funcional, idealizado para manter os vegetais em ambiente doméstico, mesmo na ausência dos cuidadores. Identificar espécies de vegetais e realizar seus cuidados automaticamente. É esse o nosso objetivo. Um aplicativo para dispositivos móveis, capaz de identificar qual é a espécie da sua planta e quais as necessidades de irrigação. Agora, com mais tempo para você e seus interesses, sem deixar de cuidar da sua plantinha. Cada espécie possui necessidades específicas. Os fatores externos influenciam no desenvolvimento das plantas, mas 90% da composição física das plantas é feita por água. É essencial para a fotossíntese, preenchimento dos tecidos, mas o excesso de água pode causar degradação da sua planta. De cada espécie, o controle dos parâmetros é complexo e necessita de especialistas treinados. O processo consome bastante tempo, podendo gerar desvio de atenção por ser um processo repetitivo de busca e comparação. É preciso conhecer os ciclos de floração de cada espécie, crescimento, frutificação, dormência de cada espécie, textura do solo, entre outros fatores. Uma alternativa é o uso de recursos computacionais para a identificação de cada espécie e controle. A visão computacional é um conjunto de métodos e foi ampliada com o uso de dispositivos móveis, porque estão cada vez mais presentes na vida humana e possuem capacidade de processamento comparável de computadores. As câmeras, elas estão cada vez mais potentes e os algoritmos mais sofisticados, o que amplia ainda mais a aplicabilidade da visão computacional. O reconhecimento desses padrões pode ser definido como uma área objetiva para identificar irregularidades, como o formato das folhas, rugosidade, cores, mais utilizadas para reconhecimento das espécies vegetais, mesmo sem o auxílio do computador. A cor é a característica mais dominante e visualmente descritiva. A base desse projeto é o uso da visão computacional, desenvolvida por linguagem externa, capaz de reconhecer cores e padrões, capaz de identificar espécies nativas da fauna brasileira, como também controlar a irrigação, fundamental para o crescimento. Assim, é possível desenvolver um produto prático, que facilita o cuidado diário com plantas e elimina a necessidade de reconhecimento profundo para tal. O dispositivo proposto, além do reconhecimento, oferece ainda controle de irrigação das espécies de acordo com as necessidades, facilitando então o cuidado diário, o que agrega valor e funcionalidade. A fim de estudar a aceitabilidade do projeto e necessidade da execução, foi executada uma pesquisa de mercado por meio de formulário distribuído a colegas e familiares, através das mídias sociais. Foram obtidas 139 respostas. Verificou-se que cerca de 70% dos questionados cultivavam alguma espécie de vegetal. Destes, quase metade cultivavam plantas ornamentais e somente 35% cultivavam plantas ornamentais e alimentares. Mais da metade dos entrevistados que cultivavam espécies responderam também que esquecem de regar as plantas com frequência. Além disso, obteve-se daqueles que possuem plantas, cerca de 78,3%, teriam interesse em um sistema que cuidasse delas. Metade desses possíveis usuários pagariam cerca de 40 a 60 reais no dispositivo e apenas 15% pagaria mais de 100 reais.
Assim, a gente conclui que grande parte dos entrevistados cultivam plantas ornamentais e possuem dificuldades para regá-las, esquecendo desse cuidado com frequência, sendo, portanto, o público-alvo da horta online com foco inicial do projeto. Essas restrições de tempo para cumprimento de todas as requisições, ainda foi possível definir a aceitabilidade do produto, seria maior com menores custos e a possibilidade de ampliação com o público que não cultiva plantas. Construção de sistemas de reconhecimento computacional e irrigação proposto, o projeto foi dividido em partes: dispositivos mecânicos e software, posteriormente integrados conforme o diagrama. A parte mecânica da horta ela seria projetada de modo a ser portátil e modular. Caso o usuário queira mais de uma unidade do produto, cada unidade conta com 2 espaços para plantas do mesmo tipo. O sistema de irrigação é formado por um cano central, localizado na parte de cima da estrutura, de onde partem cânulas flexíveis e reguláveis. Do encanamento central, parte uma terceira cânula que permanece imersa em um pequeno reservatório plástico de água, responsável pela alimentação do sistema. A estrutura engloba o sistema de irrigação e abriga as plantas durante o crescimento e irrigação. A entrada principal do dispositivo é frontal, por onde entram e saem as plantas. A armação inicialmente foi esquematizada com apenas a abertura frontal e a carcaça inteiriça de plástico. Entre os desafios encontrados, a inexistência de bases de dados na língua portuguesa e a ausência de protocolos de aquisição bem definidos são enfrentados através da visão computacional e o código-fonte utilizado. A missão da horta online é fornecer um dispositivo acompanhado de aplicativo de baixo custo, capaz de automatizar a regra conforme identificação de espécies de plantas. Nosso público-alvo é composto por gênero indiferenciado. A faixa etária prioritária é de 21 a 30 anos que moram em centros urbanos do estado de São Paulo. Um fator extremamente importante é a viabilidade econômica, que implica no comprometimento de recursos financeiros, na expectativa de se obter benefícios futuros. Abaixo é apresentado o orçamento inicial planejado para o projeto. Foi estimado um custo total de R$ 142, divididos em irrigação e controle. A classificação em irrigação compreende elementos estruturais, como suporte para plantas, bomba de água, canais de irrigação. Já a classificação em controle compreende componentes necessários para a conexão entre sistemas físicos e sistemas de controle externo, como placa de prototipagem e acessórios. O controle é responsável por 63 dos gastos orçamentados, apesar de representar menor quantidade de elementos utilizados, o que se deve ao alto valor agregado desses componentes. Além disso, como perspectiva futura, apesar dos bons resultados esperados, é preciso ampliar o banco de dados do software de reconhecimento para que de fato esteja eficiente na identificação de espécies, tendo em vista que a ciência está em constante mudança. Para a correta implementação seriam necessárias não só melhorias em hardware e programação, mas também estudo de condições de cultivo de cada espécie, por biólogos e especialistas.
Seria interessante ainda que o sistema fosse capaz de identificar pragas nas espécies e indicar tratamentos, o que amplia a necessidade de imagens para identificação e pessoal com expertise. Tais modificações aumentariam as funções do sistema e, consequentemente, o seu valor agregado, o tornando o produto mais útil e inovador. Além da rega, as inclusões de sensores como acidez, luminosidade e umidade tornariam o sistema mais preciso e poderiam adicionar novas funções ao mesmo, de forma a atender às necessidades mapeadas pela pesquisa de mercado.